todos e todas, muito boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo de acadêmico. Hoje vai ser um bate-papo bem legal, tá? Estamos de quadro novo, sim, o quadro Pedagogiando, que vai ser aí comandado pela minha amiga Luciana Imperador, uma professora de longa data, e ela vai trazer um pouquinho mais sobre essas questões, sobre o que nós vamos conversar hoje, tá? Eu serei meramente um espectador. Então, sejam muito bem-vindos, o pessoal vai entrando aí. Eu já vou colocar a comandante do programa e a nossa convidada na roda. Vamos lá, só um instantinho que eu já vou colocá-las na roda para o nosso bate-papo. Ok, a Viviane já está aqui. Deixa eu puxar a Lu. Só deixa eu tentar colocar a Luciana aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, perfeito. Deixa eu só puxar a Lu aqui para ver se eu consigo colocá-la. Deixa eu mandar o convite para ela. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver. Pronto. Eu não sei se ela Ela entrou? Legal. Agora conseguiu. Agora sim. Oi! Boa noite. Boa noite, Fábio, e boa noite, Vivi! Boa noite. Legal. Bom, eu já dei boa noite para todo mundo, então já passo a palavra para você, Lu, que o programa é seu. Eu só estou aqui para ouvir e para aprender. Já tá maravilhoso! contigo. Eu só estava ouvindo o novo quadro, a entrevista, como é que é? A apresentadora. Nossa, eu já estava me sentindo que faltou só o microfone agora. Tô aqui com meu acessório novo de trabalho, que a pessoa tá ficando velha, tá ficando cegueta, mas tá tudo certo. É isso aí, pessoal. Mandei a live para algumas pessoas aqui. Boa noite para quem tá chegando. Estamos aqui com a Viviane. Viviane, nossa, há anos, né, Vivi? A gente se conheceu, ó, acho que tem mais de uns 10 anos, né? Tem, menos. bem mais. Bem Acho que mais. tem uns 16 já. Eu como pro e você ainda como pro, porque hoje não é pro. Seremos eternamente, mas a gente alcança outros voos dentro da área da educação, né? Exatamente. Tô tentando seguir esse rumo aí também, como palestrante, dando curso. Vamos ver. É isso, pessoal. A gente vai falar um pouquinho da saúde mental do professor. Eu acho que é uma época boa pra gente conversar. A Vivi, me permita chamar você de Vivi? Ótimo. Então, tá bom. É especializada no assunto. Vem trabalhando com isso já há algum tempo. Tem um canal, né, no Instagram. É Vidas Pedagógicas, Vivi? Desculpa se eu errei. É uma consultoria pedagógica. Chama Vidas Pedagógicas. Uma Legal. consultoria pedagógica, onde eu também trabalho como palestrante e mentora de professores. Certo. E aí... Legal, né? E aí você vai nas escolas, você faz a mentoria online, como que funciona? Conta pra gente um pouquinho. Olha, a mentoria é individual, então eu já fiz mentoria para alguns profissionais e a gente vem aí traçando de acordo com a necessidade da pessoa. Às vezes a pessoa está buscando uma transição de carreira ou está buscando sair de um momento em que acabou de sair de uma crise de ansiedade, ou de um problema emocional, de um desgaste muito grande dentro da carreira, que é o que a gente tem mais encontrado atualmente. E eu faço esse processo de mentoria individual para o professor. Aí, fora isso, eu também tenho trabalhado nas escolas, dando palestras. Este mês de outubro, né, eu saí o mês, que é o mês do professor, eu saí aí percorrendo as escolas com o tema Histórias de Vidas e Histórias Docentes. Falando um pouquinho da história de vida do ser humano, do indivíduo, né, e do profissional. E ela não se separa, o quanto se tem que cuidar das duas áreas, né? Porque às vezes a gente se dedica tanto à profissão e esquece de se cuidar, né? De cuidar de si, do autoconhecimento, do autocuidado, da autorresponsabilidade. E eu vim neste período falando sobre todos esses temas aí,
que a gente vem debatendo com os profissionais da educação. Bom, em E poucas temas palavras, importantíssimos, né? exato, em poucas palavras você simplesmente se apresentou, mas se você quiser falar mais um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer, eu acho bacana. E bora lá, o que você tem para me dizer aí sobre a saúde emocional aí desses professores? Vamos lá. Meu nome é Viviane Carvalho, comecei como professora, sou formada em TI, minha primeira formação é em TI. Então, eu entrei dentro da escola trabalhando com TI, comecei como professora de informática, depois eu fui cuidar aí das redes sociais da escola, do site, das mídias digitais, e envolvida em todo o processo pedagógico de uma forma sistêmica, de uma forma geral, foi aonde eu me envolvi também na parte da gestão de novos projetos, dos eventos escolares, de tudo que acontecia do marketing educacional, né? E aí foi aonde eu parti, né, saí da sala de aula e parti para gestão. Comecei como coordenadora de Fundi 1, aí depois fui para a gestão da escola como diretora, e aí eu trabalhei nesse tempo na parte de liderança nos 3 segmentos: berçário, educação infantil, ensino fundamental e também ensino médio, né? Colocando aí o berçário, então são 4. A gente vai falar educação infantil, fundamental e ensino médio. Segmentos da educação básica. Depois atuei como diretora especialista. Aí percorri várias escolas aí do estado de São Paulo, conhecendo essa parte também, conversando com várias diretoras diferentes, conhecendo o trabalho. E hoje, o despertar em falar da saúde emocional do professor partiu de uma diretora querer formar sua melhor equipe. Quando eu Show. pensei em formar uma equipe que trabalhe com excelência, profissionais que eu gostaria de ter na minha equipe, eu me deparei com vários problemas. Com o problema do indivíduo, com o problema de inteligência emocional, com o problema de autocontrole, com o problema de saúde, né? E aí eu percebi que não adiantava eu contratar um bom profissional, com muita experiência, com várias especializações, com várias formações, porque isso é muito comum na área da educação. O professor gosta de estudar. A nossa Sim. vida é o estudo, né? Então, aí, o que eu precisava para ter um bom profissional? Eu precisava de um profissional equilibrado. Não precisava só dele ser bom, ele tinha que estar bem. E os maiores problemas que eu tinha dentro de uma escola, como gestora, era lidar com a falta de inteligência emocional dos profissionais e a falta de autocontrole e os problemas comportamentais, né? Às vezes, quando a gente pega um profissional desmotivado, um profissional já desgastado, um profissional cansado e às vezes desacreditado da profissão que ele está exercendo, isso traz muitos problemas para o resultado. E o resultado que a gente quer alcançar é a excelência na aprendizagem. Né? Exato. Então, eu não aceitava ter menos do que a excelência. E aí eu fui despertar isso. Eu falei, então, o meu maior triunfo é o material humano. E não é o material humano só o aluno, é o material humano do professor. Foi aonde eu parei tudo e eu perdi várias reuniões pedagógicas para falar de você, da sua emoção, da sua saúde, da sua ansiedade, da sua frustração, do seu cansaço, de como você está, né? Trazer temas assim, como eu estou e como eu sou, são coisas diferentes. Às vezes, como você está, não é o que você é. E aí eu vim trazendo toda essa problemática. Eu acho que posso falar que aí nos últimos anos ficou bem caracterizado a marca de quem é a Vivi na liderança. Show. Ah, um mulherão, né? Eu que te acompanho, eu vi toda essa evolução. Nossa, Vivi, é muito importante, eu acho, o tema, né, Fábio? Em 2020, na pandemia, quando eu criei a Vínculos, né, o Instagram da Vínculos, querendo transformar aquele Instagram em meio de estudo de uma ciência que quase não é falada, que quase não é citada por profissionais e tal. A ideia era essa, vou levar estudo. Eu cheguei num staff tão grande, a minha sorte é que eu faço terapia desde 2017, porque senão o surto tinha sido maior. E aí eu percebi isso, eu falei, caramba, a gente precisa estar bem, porque eu chegava dentro da sala de aula e não dava o meu melhor. E eu me cobro muito. Eu tenho uma equipe bacana hoje como coordenadora, a minha equipe é show de bola. Eu falo todo tempo pra elas, eu falo, eu tiro o chapéu pra vocês.
as dificuldades que tinham no começo do ano, uma conversa aqui, uma conversa ali, um feedback, só via evolução. E que nem você comentou, perdi várias reuniões pedagógicas. Eu escutei uma live também, alguma coisa assim. Reunião pedagógica não é para passar recado. Reunião pedagógica é justamente para trabalhar aí o professor em si, a pessoa, né? O meu profissional. Passar recado eu passo por e-mail, eu passo pelo WhatsApp, né? E a gente tá tentando trazer isso para a escola, eu acho bacana. E eu tento trazer isso também nas minhas consultorias. No caso da psicomotricidade, eu também levo. Ó, calma, você é uma pessoa, você tá bem? Como que você tá para aplicar um instrumento, para fazer uma avaliação e tal? É muito importante. Se conhecer, saber se respeitar, saber o seu limite também, porque muitos não sabem. Muitos acabam se doando muito mais, achando que vão fazer o melhor e na verdade não. Estão ali num limite e vão fazer estressados, vão fazer com birra, vão reclamar no dia seguinte, vão falar nas suas costas e a gente fala, poxa, por que tá acontecendo isso? Aí quando você vê um reflexo seu acabando sendo transferido para esse profissional, né? Tem uma pergunta aqui. Vivi foi essencial. Tá dando... Não, tem uma pessoa aqui falando da Vivi, ó. Priscila, Vivi. A Vivi foi essencial para mim na pandemia. Eu, professora, fui vista além da sala de aula. Isso é, nossa, extremamente importante. Eu conheço todas as minhas professoras. Eu já falei isso para elas. Eu fiz uma brincadeira com elas aí no Dia dos Professores, que eu mandei uma mensagem. Em cada mensagem estava dizendo uma característica delas. Se eu precisar fazer um diário de bordo de uma delas ou de todas, é fácil. Mas é Deixa eu importante. aproveitar. Desculpa, deixa eu aproveitar e fazer uma provocação, que eu falei que ia ser ouvinte, mas eu não consigo. Né? O problema de ter esse pessoal chato do direito é isso, enche o saco. Mas, assim, você falou sobre essa questão aí né, de gerir o indivíduo, né? Só que a gente trabalha com pessoas, tem a questão de gestão, né? E nem todo profissional é um bom profissional. Nós temos que pensar nisso também. Como que lida essa situação, tanto na questão da síndrome do esgotamento profissional, com um gestor que não é muito bom, por N questões, ou por não ter uma capacidade profissional, de não ter procurado se melhorar, enfim. Como que você lida com essa situação? Fora o cenário de pandemia, porque eu recebo várias questões até de assédio moral mesmo, sabe? Aqui no escritório, pessoas me procuram para falar, poxa, olha, meu gestor direto está agindo de assédio moral comigo, mas quando a gente vai analisar, é uma questão aí de incompetência mesmo na questão de gestão. Como é que você lida com isso, Vivi? Posso chamar de Vivi, né? Que eu sou meio informal. Olha, Fábio, é exatamente o que eu quero quebrar, esse paradigma. Porque eu acredito que o mau gestor é aquele que pensa que o líder é autoritário e está acima. E ele quer impor um respeito, abusando dessa autoridade que não existe. Eu colocaria aí no lugar a nova liderança. Eu cheguei a fazer um curso no Senac, em que falava sobre o papel do novo líder. E quando eu me atualizei, isso foi lá no ano de 2016 que eu fiz esse curso. Falava-se muito disso. O quanto se mudou o papel do novo líder nesses últimos anos. Vamos pensar de um líder de uma multinacional. Ele quase exerce um papel de um coach da equipe dele, de funcionários. Grandes multinacionais colocam gestores para grupos pequenos. Aquele é o gestor responsável por 3, 4 pessoas. Eu vi isso na IBM, uma mega multinacional. Por quê? Que eram gestores para um grupo pequeno, para cuidar da pessoa de perto, para conhecer aquele indivíduo. Nessa época, eu tinha uma pessoa que trabalhava muito próximo, né, nessa grande empresa, e quando ele entrou na empresa, ele recebeu um e-mail assim, eu vou cuidar de você. E eu prestei atenção nisso. Eu falei, se a gente pensa assim, pô, uma empresa tão grande, poxa, o que vai acontecer? Você só é mais um número. Não, ela tá falando que vai cuidar de você, como que vai ser isso? E eu já era diretora nessa época. E eu lembro que eu cheguei na mantenedora da escola e eu falei para ela, eu falei, Si, olha o que está acontecendo. Grandes empresas estão trabalhando de uma forma, né, que
Por que que é o resultado? Vamos ser sinceros, o que que o gestor quer? Um bom resultado, óbvio. Eu também quero um bom resultado. Só que para você ter um bom resultado, você tem que ser inteligente, né? Você tem que usar da sua inteligência. E hoje, um líder competente, inteligente, é o líder que aprende que ele não está acima, que ele está ao lado. Que ele não usa de autoridade, ele usa de parceria. Quando eu aprendi a transcender isso, até em mim, viu, Fábio? Eu sou uma boa do Mariana, de temperamento colérico e sanguíneo. Então, uma das características do meu temperamento é ser impulsiva, é ser irritada, é ser bem brava, quando tem que ser brava. E eu cometi muitos deslizes no início da minha carreira como líder. Só que aí, conforme eu fui tendo, como eu posso dizer, tendo humildade para trabalhar o autoconhecimento. Eu acho que o ser humano, vamos falar aí de formação humana. Quando a gente fala de formação humana e o ser humano se permite se aprofundar no autoconhecimento, ele transcende além das suas debilidades. Porque nós todos temos debilidades. Mas quando a gente age com inteligência, a gente supera essas debilidades. Isso não quer dizer que em algum momento, na minha gestão, eu não possa escorregar no meu temperamento. Só que eu vou cometer erros em menos quantidade do que eu cometia antes, sem me conhecer. Eu até costumo falar isso nas lives e nas palestras. Quando eu percebo que eu estou muito nervosa, aconteceu uma cena com algum funcionário que me deixou fora do eixo. Se as minhas mãos tremerem, eu saio da cena e eu não falo nada naquele momento. É um sinal. Só que eu me conheço, então eu percebo os meus sinais. Eu sei que naquele momento eu não posso falar nada, eu tenho que esperar aquela situação de ira passar, de frustração passar, para depois eu conversar com essa pessoa com inteligência e ouvi-la. Porque um bom líder, ele é um ouvinte. Ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem que ser observador. E, infelizmente, não acontece isso em todos os líderes que a gente conhece por aí. Não só dentro das escolas, mas eu acredito que em qualquer empresa. Mas, hoje eu costumo dizer que as pessoas que se permitem passar por um processo de inteligência emocional, de autoconhecimento, ela alcança um outro nível na condição dela humana. Quando eu falo de vidas pedagógicas, da minha consultoria, eu não me caracterizo como uma consultoria motivacional, como uma palestrante motivacional. Porque eu não vim, eu costumo brincar que eu não estou indo para dar um tapinha no ombro. Eu estou indo para dar um tapa na cara mesmo. É para trazer, a minha palavra-chave do meu trabalho é autorresponsabilidade. Assuma a rédea da sua vida e não permita nunca mais que nenhum chefe fale com você de uma forma que você não quer. Sabe por quê? Nós permitimos a maneira como a gente é tratado. A gente permite isso, né? Então, quando uma pessoa se pertence, ela não permite mais isso. E a gente sabe que, graças a Deus, nós, profissionais da educação, principalmente professor, julho e janeiro, bomba de lugar. Se você não é respeitado, vai procurar um lugar que você seja respeitado, porque você merece ser respeitado. Né? Então, isso já é fundamental. E para o líder que não entendeu ainda a chave do segredo, é onde eu também gosto e também trabalho em dar palestras para diretores de escola, para donos de escola, em trazer essa reflexão, às vezes até num grupo juntos. Eu dei algumas palestras aí que as mantenedoras e as diretoras participaram da palestra junto com os professores, para entender, você quer resultado, você quer que a sua escola cresça. Então, é o melhor caminho, não tem outro. Legal. Porque lidar com pessoas também tem que lidar com a questão humana mesmo, né? Nós não somos máquinas, né? E ter essa sensibilidade é extremamente importante, que a gente não sabe. Às vezes, a pessoa está passando por um problema em casa, sabe? Foi tempo de pandemia, imagina, né? Quanta coisa que a gente passou, né? E essa proposta que você traz, essa reflexão que você traz, é bem importante assim, para todos, para todo mundo. É o quadro seu, desculpa, eu tô... Não, boca aberta. Já tô de boca aberta. Curiosidade, Vivi. Quando você traz essas palestras para dentro da instituição e tal, com direção, com um corpo docente,
As professoras falam o que elas gostariam de falar? Você consegue buscar Ainda não. isso? Não falam, né? Eu percebo diversos fatores. Eu já vi de tudo. Já vi diretores que têm medo de motivar o seu profissional, porque eu sempre falo, quando você motiva os seus profissionais, quando você suga dos seus profissionais a sua melhor versão, alguns voam, porque os bons têm asas. Eu sempre repeti isso. Só que se a Exato. pessoa voar para o lugar que ela deve estar, tá tudo bem. Porque a pior coisa para o empresário é ter alguém dentro da sua empresa em que ali não é mais o lugar Cômodo. dele. E eu sempre falo uma frase: a hora Verdade. de ir embora é tão importante quanto a hora de chegar. É isso que traz um bom resultado. Então, assim, se for para a pessoa aí, deixa ela aí. E às vezes acontece que às vezes a pessoa, ela pega aquela visão e ela voa e vai igual foguete. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, porque todo mundo tem que crescer, né? Agora, por outro lado, tem outras pessoas que não estão preparadas para ouvir as questões. E quando a gente fala assim, lidar com o outro, falar de comportamento humano, a gente vai trazer muita reflexão de se olhar no espelho. E isso traz muito conflito, né? Traz muito conflito que às vezes, que nem a gente fala, que vai precisar aí de anos de terapia, que vai precisar aí de se reinventar, de se redescobrir e de ter muita autorresponsabilidade, assumir o que você precisa de mudar. Aí você sai da zona de conforto, aí você vai pôr dedo em ferida, e aí você vai, né, ver que nem a primeira vez que eu ouvi de alguém assim, você ganha o que você merece, eu fiquei transtornada. Eu falei, eu não mereço ganhar isso. Eu sei que eu não mereço. Eu tô Depois nessa fase. eu fui ver, eu falei, não mereço sim, porque eu estava acomodada, né? Eu estava acomodada, eu não fiz por onde, eu paralisei tantos anos, né, algumas coisas na minha vida profissional. Então, assim, o problema do outro, a gente quer tanto ter honestidade com o próximo. Uma pessoa de bom caráter, ela é honesta com o próximo. Mas talvez uma pessoa de bom caráter não é honesta consigo mesma. Por que que a gente tem dificuldade de ser honesto com, Ah, gente. com quem é principal, que somos nós, cada um com si? Não existe. Eu tenho um caráter bom, mas assim, eu sou honesta com as pessoas que estão do meu lado. Mas em primeiro lugar, eu tenho que ser honesta comigo mesma. E quando eu falo ser honesta comigo mesma, é assumir. Fala, pô, eu não cheguei aonde eu quero chegar porque eu não dei, de 10 passos eu não dei nem meio, eu não saí do lugar. Como que eu quero alguma coisa? Né? Eu escolhi uma pessoa para fazer mentoria para mim e eu peguei uma pessoa extremamente agressiva. Né? Esses dias até ouvi de uma pessoa, nossa, mas eu conheci ele pessoalmente, ele é um grosso. Eu falei, eu sei, eu escolhi ele para levar uns tapão na cara mesmo, porque naquela época eu tava precisando. Não dava para ouvir só coisa legal, só coisa boa. Eu tinha que ouvir. E um dia, uma das mentorias que eu fui falar com ele, eu falei, pô, meu chefe, eu tava numa multinacional, e eu falei pra ele, meu chefe me ignorou. Ele virou pra mim e falou assim, seja tão boa a ponto que você não possa ser ignorado. Ele desligou na minha cara. Tá bom, filho. Aí eu parei pra pensar. Gente, Simples assim, né? cara, ele tá certo, né? Como é o papel do Fábio hoje, no caso, a mentoria que eu escolhi alguém que me provocasse. Eu queria ser provocada. Para que grandes transformações acontecessem. Né? Eu não tenho mais tanto tempo. Já estou aí com 41 anos. E eu quero alcançar muitas coisas. Então, assim, eu estou numa corrida para chegar onde eu quero. Então, eu não quero ir devagar. Dessa vez eu quero ir longe. E quero ir rápido. Então, para eu ir rápido, tem que ser grandes transformações. E para ter grandes transformações, você tem que ter coragem de se olhar no espelho e debater com tudo isso. Senão não acontece nada na vida de ninguém. Né? E o mais difícil da área da educação, quando eu comecei, que eu coloquei como propósito profissional, para o meu futuro profissional, eu estou exatamente no momento da minha vida profissional em que eu estou passando por mais uma transição de carreira. Quando eu me formei em TI e migrei para a área da educação, eu fiz uma grande transição de carreira. E agora eu estou num outro momento em que eu estou fazendo tudo de novo. Né? Estou, de novo, passando por uma transição de carreira. E quando você passa por esse momento de transição de carreira, você volta lá para o primeiro degrau. O primeiro. Esses dias eu fui participar de um processo seletivo em que a pessoa falou para mim assim, peraí, qual é o seu currículo? Você é diretora há 10 anos. Como que você vai pegar um cargo em que você vai ter agora um monte de gente acima de você e você, sendo que você era a maior autoridade dentro do lugar que você trabalhava?
Eu falei assim, e quem disse que é isso que eu quero pro resto da minha vida? Eu falei, simplesmente, eu me perguntei, eu quero sentar num lugar em que eu também possa aprender. A gente cansa também de só doar. Tem uma hora que a gente quer saber, a gente quer desafio, a gente quer aprender, a gente quer um novo, né? E o professor, ele tem muito problema em se motivar. E eu tenho falado muito em questões, quando a gente fala até de saúde emocional, de coisas enraizadas na sociedade, que tira o senso de merecimento do professor e de alto valor. A gente vem de uma sociedade e de um país em que essa fala é cultural e enraizada, a educação não é valorizada. O professor ganha muito pouco. O professor sofre demais. Gente, como a gente motiva essa juventude a alguém querer virar e falar, eu vou ser professora? Se a gente passa o tempo todo falando que é a pior profissão. Aí eu provoco. Eu chego, esses dias na palestra eu falei, fulana, você se formou em qual ano? Você entrou na faculdade que ano? Ah, eu entrei ali na Uninove e no ano de 2012 e tal. Eu falei, quem foi que te sequestrou em 2012? E te colocou num cativeiro. Ficou lá, você ficou sequestrada num cativeiro por 4 anos, você saiu de lá formada em pedagogia, foi isso? Não, né? Às vezes a gente escuta que parece que é assim, poxa, você se formou, por quê? Volta naquele dia que você tomou uma decisão na sua vida, que você decidiu ser professora. Por que que você decidiu? Se você tomou uma decisão errada, tá tudo bem, troca. Vai fazer outra coisa. Eu tomei essa decisão porque tem gente, eu já ouvi respostas, porque naquela época era o curso mais barato. Eu queria entrar na faculdade. Como eu já ouvi, porque eu queria 2 férias no ano. Eu falei, meu amigo, esquece que essa história de 2 férias no ano é uma ilusão. Porque. Eu costumo falar que 2 férias é uma férias e um recesso. Já começou errado aí. Entendeu? Então, assim, é um profissional em que tem que se voltar a reconstruir a imagem. Só que, assim, perante uma sociedade que a gente sempre vai ouvir isso, cada um comece por si, sabe? Então, a minha provocação é, levanta sua cabeça, olha no espelho, eu falei muito isso no mês de outubro, dá parabéns para você por ser professora. Para de ouvir nessas mensagenzinhas aí, todas programadas para o mês de outubro, que o professor é o profissional mais importante, porque até o médico, para ser médico, precisou de um professor. Né? A gente escuta muito essas coisas, o clichê do mês de outubro. Vai pensar você. Né? Por que que você é professora? Quando alguém te perguntar, quantas amigas minhas, né? A gente sai, conversa tal. Aí você tá numa festa, vamos dar um exemplo. O outro fala, eu sou advogado. O outro fala, eu sou médico. Quantas pessoas não querem nem falar que é professor? Por que não? Né? Então, assim, eu acho que essa autovalorização do professor, gente, é individual. Se eu não consigo fazer uma sociedade inteira entender isso, pelo menos eu tenho que entender muito bem. Eu tenho que estar com isso muito bem construído dentro de mim. Eu, como processo seletivo comigo, a Vivi, quando eu chamo para uma entrevista, eu faço exatamente essa pergunta. Qual que você acredita que está o processo da educação no Brasil? Se aquela pessoa sentar na minha frente e lascar o pau, ela está desclassificada para mim. Eu não contrato. Porque se ela não acreditar, ninguém vai. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu falo muito isso. Algumas pessoas me perguntam, ou já fui criticada, ou... Nossa, mas você segue muito a risco. Eu falei, eu acredito na educação. Eu acredito que eu posso plantar uma sementinha, regar e dar bons frutos. É por isso que eu escrevo, é por isso que eu estudo, e eu só abro a boca naquilo que eu tenho certeza. Porque se for pra eu abrir a boca e falar besteira, eu fico quietinha no meu canto e vou estudar mais um pouquinho. Porque isso a gente vê muito, né? Que nem você falou, do professor que tá acomodado, né? Aquele que não tem expectativa. Aí eu lido com vários. Hoje eu lido com alguns. Eu tenho os mais novos, que estão ali em busca, em busca, em busca. Eu tenho os medianos que tá confortável onde eu tô. E tem os mais velhos que estão acabando a carreira, estão se aposentando. Eu entrei num grupo de estudo de coordenação justamente porque eu nunca fui coordenadora. Peraí, eu preciso aprender.
Entrei, era um semestre, o curso está durando um ano. E lá elas falavam muito, como que eu vou motivar esses meus professores agora, principalmente agora no final de carreira? Vamos estudar, vamos buscar, vamos fazer diferente. Então eu sempre levo algo, poxa, se a gente fizer de tal forma, será que as crianças vão interagir melhor? Ah, bem pensado, gostei da ideia. E aí eu vejo essa evolução. Pode não ser um curso, pode ser uma nova graduação, mas pensou um pouquinho diferente. A educação está mudando. E a gente, se não mudar junto com ela, vai ficar para trás. Né? Dói no meu coração muito ver os professores acomodados e que não prestam atenção em pequenos detalhes. Aí eu vou entrar na parte do pedagogiando, da pedagogia que eu acho que eu falei até na live passada. Um professor de educação infantil que está ensinando uma criança a motricidade ali da letra, a grafomotricidade. E aí o professor me desenha um A em bastão, só que ele tem uma perninha ali, sem querer, querendo. Tá ensinando errado? Ou você tá falando com um professor, não sei o quê. Ah, mas na onde você vai? Nossa, na onde dói? Na alma. Na alma. A primeira coisa que eu penso é falar, cara, vai ler o dicionário. Começa pelo dicionário, pelo menos. Porque dói na alma. O na onde dói na alma. Quando tá se conversando. Não, porque a gente tá fazendo, porque a gente. Tira a gente da boca, pelo amor de Deus. Isso dói. E aí é o que você falou, a gente precisa estar em constante construção. Mas se eu não souber quem eu sou, saber dos meus limites, a minha terapeuta tava por aí. Nossa, Júnior! Ai, Ju! Minha terapeuta tava aí. Ela me ensinou o meu limite. E aí eu descobri isso, como eu falei, em 2020, na hora que eu estafei, opa, peraí. Aqui tá a escola, aqui tá a Luciana, aqui tá quem eu quero ser. Eu vou limitar tudo isso porque eu quero ser isso que eu quero, que eu tô buscando. E eu vou. Até o final. Mesmo com 40 anos, tá? Tamo junto, Vivi. Isso que você falou... Pode falar, Fábio. Pode falar. Desculpa. Não, é que vocês falaram uma coisa, eu achei interessante, até para trazer uma provocação a mais aqui. Assim, as gerações elas vão mudando e mudando muito rápido, né? Principal, a gente vê a evolução das crianças hoje em dia, então a criança aprende de uma forma, rapidamente já são pré-adolescentes, adolescentes, e já é um outro contexto de mundo, e é tudo muito rápido. E a educação também, ela vai se modificando. Hoje em dia, você não consegue mais ficar numa sala de aula explicando para uma criança achar um X na matemática, você tem que ter algo a mais. Como é que vocês lidam com, né, vocês que trabalham com a questão de gestão, como é que vocês lidam essa questão com os seus professores, assim, sabe? A Lu falou da questão de sempre estar se atualizando, que sempre tem que estar se atualizando, é igual no direito, tipo, esses livros aqui atrás de mim já não servem para mais nada, só para enfeite, por isso que é um cenário bonito. Lembrou? Como é que vocês lidam com isso? Eu acredito que não é só na formação acadêmica. Não é só estudar as metodologias ativas. Todo mundo gosta de falar isso, né? Nossa. As metodologias ativas. Vamos ousar, né? Na hora da aprendizagem e tal. A BNCC, gente, ela é perfeita. Ela não foi feita. Veio pra... O problema é que as pessoas, e muitos, se eu não falar até quase 80% dos professores, não mergulharam a fundo na BNCC. E quando a gente fala assim, como educar uma nova geração? Em uma das reuniões que eu fiz com a minha equipe, eu coloquei um vídeo em que fala da transformação do avião, a transformação de um carro e a transformação de um celular. No final do vídeo, mostra a evolução da sala de aula. Ela é igualzinha. Há 100 anos atrás, era uma lousa, um professor, as carteiras e os alunos. E nós chegamos no ano de 2022. E mesmo depois de uma pandemia, tem escola largando tudo que a gente precisou de conquistar na época da pandemia, em relação a se inovar nas formas educacionais. No híbrido, na educação tecnológica e tal. E continua do mesmo jeito. Uma lousa, um professor, as carteiras e os alunos. Isso não funciona mais. Eu, Fábio, adoro trabalhar com adolescente. Passei por diversas áreas. A que eu mais fui feliz e a que mais me completou como profissional foi trabalhar com adolescente. Só que trabalhar com adolescente, eu cheguei num campo de guerra, num campo minado, onde os professores odiavam os alunos e os alunos odiavam os professores.
E eu tive que trazer para dentro daquela escola prazer em estar dentro daquela escola. E como fazer uma escola se tornar atrativa e legal para um adolescente? Fazendo coisa que adolescente gosta de fazer, gente. Não tem outro jeito. Tem que Verdade. proporcionar um entretenimento. Para na hora É que isso. tiver que sentar na sala e falar, agora vamos falar de química, eles também colaborarem do outro lado, porque eles têm parceiros. Porque não é tudo tão chato. Eu fiquei pensando, gente, a escola vai ser onde eles vão passar a maior parte da vida deles e é onde eles vão guardar o maior número de memórias afetivas. E não pode ser um ambiente ruim, né? Então, assim, eu trouxe muitas coisas. Semana esportiva, viagem de formatura. Como que é a viagem? Você está lá fora, 7 dias, com aquela galera que está indo para festa, que está na praia, que está com os amigos. Como isso foi importante para o aluno ter gosto. Para quem está lá no 8º, no 7º, sonhar em chegar lá no ensino médio para fazer aquela viagem também, para pensar, para motivar. E aí começou a se transformar. Aí você fala assim, a gente escuta muito falar assim dos adolescentes. Esse povo não quer nada com nada. Essa geração tá perdida. Só sabe ouvir funk. Olha que baixaria! Tá ouvindo essas músicas. Um dia eu pensando comigo, eu falei, vamos colocar aqui a música. Como é uma faixa de 40 para 45, vamos soltar lá um El Chan. Vou colocar a música da Boquinha da Garrafa. E lembrar que quando ele tinha 12, 13, 14 anos, ele ouvia aquela música ridícula e dançava também. E descia na Passou por boquinha da esse garrafa. papel gigante. Você é adolescente. Você vai na modinha, você escuta. Eu falei, agora senta. Fiz uma sala de música no momento em que a gente voltou. Coloquei um professor de música lá. E aí o professor cantou com os adolescentes. E deu o microfone para quem sabia cantar, para quem sabia tocar um violão, tocar. Gente, eles cantaram até o São Valenço. Era só funk? Não era só funk. Mas você sentou para olhar? Sentou para conversar? Eles gostam de Melim, eles gostam do Rael, eles gostam de tantas outras coisas que é bom também, né? Quantas vezes eu sentei com o aluno para tocar música numas festas e virei para um cara, senta aqui, vamos entrar no meu Spotify, vamos fazer a nossa playlist. Essa daqui. Ai, amigo, essa não dá. Aí ainda eu falava, essa não é pedagógica, essa não dá. Vai para a próxima. Aí vinha outro funk. Ah, esse aí dá pra aturar. Só fala essa? Tudo bem, então vamos negociar. Essa eu ponho. E a gente montou a playlist, eu junto com eles. Mas assim, tem que saber que este universo que eles vivem tem que ser dentro. Existe um meme que fala como se fosse o Paulo Freire hoje. E ele fala, se você não tá no TikTok, se você não tá no Instagram, se você não tá fazendo dancinha, você não pode hoje dar aula. Se o Paulo Freire estivesse hoje aqui, ele falaria isso. Com certeza. É verdade. Nossa, perfeito, perfeito. Fiquei até sem. O que eu falo agora? Não, e é muito interessante isso, né? Porque os adolescentes, eles são praticamente uma sala de aula ambulante, né? Porque a gente aprende muito com eles. E a capacidade deles acompanharem tudo ao mesmo tempo, a gente também tem que, de alguma forma, ir no mesmo ritmo. Por outro lado, nós também temos as crianças, os menorzinhos, que também são muito inteligentes. E aí, como é que lida com a infância agora, né? Age da mesma forma, porque aquela criança ela também está vendo televisão em casa e tem um mundo dela, né? E como é que um professor lida com essa criança, assim? O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Vai falar ou quer que eu fale? Não, pode falar. Hoje é você. O desafio maior, tá? Eu só estou aqui para jogar as coisas. Eu prefiro os adolescentes porque eles são mais fáceis. Quando a gente pensa em criança, o desafio é maior. O que eu enxergo hoje com um novo aluno da educação infantil? É lidar com as crianças que não sabem se frustrar, que são extremamente protegidas por aquela família, né? É muito difícil dentro da sala de aula, porque o ambiente da escola, ele é o ambiente mais desafiador para a criança. A todo momento ela se frustra, porque ela é o primeiro lugar em que ela vai viver em sociedade, longe do amparo e do todo o amor e o carinho da família.
Então, é muito difícil lidar com esse público. E a professora da educação infantil, ela tem que entender a todo momento que ela é o adulto da história. Isso é muito difícil. Porque aquela criança, ela vai tirar ela do eixo, né? Eu falo, a educação infantil são detalhes muito mais complicados. O profissional da educação infantil, ele é o mais importante, que para mim, Vivi, eu enxergo dentro dessa questão acadêmica, em se separar por segmentos. Quando se fala da educação infantil, Fundi 1, Fundi 2 e médio. Porque, primeiro que ele está se tratando de um aluno que não sabe se expressar. Muitas vezes ele não sabe falar. Ele está começando a aprender tudo. Ele não sabe se frustrar. Ele é extremamente protegido em todos os aspectos, né? Pela família, ele não pode se machucar fisicamente, ele não pode se frustrar, ele não pode voltar chateado com o amiguinho, entre N coisas, que é natural acontecer e que é proibido de acontecer o natural, quando se fala em pais de educação infantil. Né? Então tem que se olhar a criança, o indivíduo, um por um, né? E entender que o João não é a ferida do João. Porque senão o profissional, e eu brinco com os professores, se você tiver o seu pior aluno, você tem 200 dias letivos para conviver com aquele pior aluno. E tudo vai mudar da forma que você olhar o seu pior aluno. Porque se você entrar no embate, você vai fazer os 200 dias piores da sua vida. Vai acabar com a vida do professor. E eu falo, por que você vai fazer isso com você? Vamos ser inteligente, tira a emoção, foca na razão. É só 200 dias, o resto ele é da mãe, minha amiga. Não acaba com a sua vida. Agora. Porque é muito difícil lidar com a frustração da criança. Então, eu acho que assim, hoje eu acredito muito na educação socioemocional. Temos alguns materiais aí, né? O Léo Freiman trabalhando a OPE, Augusto Cury com a Escola da Inteligência, e tem um material legal na educação socioemocional para a educação infantil. Para que sente com as crianças e fale. Vai ter momento que você vai sentir raiva, vai ter momento que você vai chorar, e tá tudo bem, e tentar se acalmar. Aí é que vem essa questão. O professor que tem saúde emocional, inteligência emocional, autoconhecimento, ele vai estar preparado para lidar com esses desafios de sala de aula. Só que para ele fazer um aluno entender esse processo, ele tem que ter experimentado esse processo. A Carolina CGC, que na verdade não é Carolina, é Cláudia, é minha irmã, e aqui eu deduro mesmo, viu? Não adianta se esconder. Ela falou uma coisa que interessante, que há uma exigência aí de uma escuta muito ativa, né? E muitas das vezes a criança, quando ela vai para uma sala de aula, ela carrega toda aquela questão de dentro de casa. Às vezes, tipo um divórcio, por exemplo, ela sofre muito, tem muito isso nos casos de família aqui, né? A criança acaba sofrendo mais essa carga emocional, né? E o professor ter essa questão emocional também equilibrada vai acabar ajudando mais essa criança. No meu entendimento, né? Eu sou muito leigo nessa questão. Aí eu gostaria de saber se é exatamente isso e como se trabalhar isso. Porque às vezes a criança está passando por um processo difícil em casa, o professor também está passando por um processo difícil em casa. E como que lida com duas situações difíceis? Como é que faz? É o que mais acontece, viu, Fábio? É o que mais acontece. Eu ia falar isso. Geralmente, porque assim, é o que eu falo. Quando o professor entra na sala de aula, a partir do momento que a professora Luciana entra dentro da sala de aula, que a professora Vivi entra dentro da sala de aula, a Viviane Carvalho não fica pro lado de fora. Ela entra junto com a Pro Vivi. A Luciana entra junto com a Pro. E se você não estiver bem, vai respingar na professora Luciana ou vai respingar na professora Vivi. Então, isso é muito comum de acontecer. E as crianças, a mesma coisa. Em relação às crianças, eu acho que, assim, o caminho é parceria entre escola e família. Você tem o gestor, o coordenador, o professor, tem que conhecer as famílias, tem que conhecer a história daquela criança. E ele tem que saber. Eu costumo falar como líder para a família. Se houver um problema muito sério, nos avise. Como uma separação, a vinda de um irmãozinho e tantas outras coisas que pode acontecer numa transformação brusca na vida de uma criança. A escola precisa de saber aquela informação, porque qualquer atitude a gente já sabe o que lidar. Né, o que fazer no momento de uma situação dessa. E o profissional, né, voltando até para o nosso tema de saúde emocional,
Como que eu vou cuidar de um profissional que está com problema em casa e ele precisa de atuar numa sala de aula cheia de crianças ou cheia de adolescentes, né, para trabalhar com excelência, se ele não está bem 100%? Isso, eu acho que todo Uhum. profissional passa na sua vida. Você como advogado, né, o bancário, o médico e o professor. Quem lida com o público, óbvio que é um pouco mais complicado, né? Quem lida com uma máquina, no dia que você não Sim. está tão legal emocionalmente, você senta no seu computador e, e faz o que você tem que fazer. Quando você está o dia inteiro dando que dar o seu sorriso, a sua atenção, a sua escuta, o seu melhor para o outro, se você não está tão bem, é muito difícil. Mas não é impossível. Eu estive durante muito tempo, muito triste e num momento muito complicado da minha vida pessoal. E ali, aquele momento no meu trabalho, quando eu entrava no portão da escola para dentro, era a chance que eu tinha de não sentir aquela dor que acontecia da escola para fora. Por isso que eu bato na tecla da inteligência emocional. Se a sua vida pessoal tá ruim, se permita naquele momento não sentir aquela dor por aquelas horas e dá o seu melhor. E entenda que a vida é a roda da vida. A nossa vida são várias áreas. É a profissional, é a familiar, é a espiritual, é a de relacionamento, é a financeira, é isso. E olhe a sua vida em todas as áreas individual, para que você não comprometa a sua existência inteira. Às vezes eu posso estar passando por um problema profissional e eu posso estar muito bem na minha vida pessoal. Como às vezes eu posso estar passando, né, do que a gente está falando agora, um momento pessoal difícil e estar muito bem na minha vida profissional. Se permita olhar a roda da sua vida, enxergue a roda. Aí você já consegue pelo menos centrar, não precisa de estar tudo ruim. Não transforme tudo ruim, seja inteligente. Por quê? Quem é o maior beneficiário nisso tudo? Você mesmo, né? Então é trazer essa consciência para todos. Óbvio que vai ter momento que você vai precisar de uma ajuda, de um colo. Uma coisa que aconteceu comigo, eu vou dar um testemunho. Eu estava num momento muito difícil da minha vida pessoal, muito difícil. Ninguém sabia o que eu estava passando. Um aluno, porque eu era muito próxima dos meus alunos, como coordenadora pedagógica, principalmente para o ensino médio. Eles passaram por mim e falaram, tudo bem, Vivi? Eu respondi normal, como eu estou respondendo aqui para vocês. Ah, tudo bem. E fui embora, entrei na minha sala. Daqui a pouco, vieram 3 de uma sala, fecharam a porta, cantaram uma música para mim, que é aquela do Toy Story, Amigo, Estou Aqui. E eles falaram assim, você não tá tão bem hoje. E cantaram essa música pra mim. Eu chorei horrores. Imagina. Chorei horrores. Mas eles me conheciam por Sim, afetividade. sim. A gente tinha vínculo, a gente tinha afeto. E foi tão bom receber aquele carinho no momento que eu estava realmente destruída por dentro. Mas eu estava inteira trabalhando. Mas eu estava destruída por dentro. Então, assim, aproveite os lugares da sua vida, as áreas da sua vida, numa melhor situação. Seja inteligente perante a sua existência, porque te faz bem. Tava tão ruim no pessoal, no profissional, não tava bom, mas eu estava ali, né? Às vezes, quantas vezes eu fui trabalhar só com o corpo, né? A alma, não sei nem onde eu tinha deixado. Mas vá em frente, porque às vezes você recebe um carinho desse que transforma o seu dia. Depois, na festa de formatura deles, né, nós fizemos a colação de grau, e na festa de formatura eles cantaram essa música, todos juntos, a sala inteira, quando se formaram de novo para mim. Né? Então, assim, foi tão gostoso, mas aí depende de como você se dá pro outro. Quando você se dá Uhum. com essa escuta, quando você se dá com esse detalhe, quando você se dá com essa proximidade, com esse respeito por um indivíduo que está ali, não só um aluno, não só um professor, não só um colega de trabalho, não só o seu gestor, porque eu, por muito tempo, quando eu transformei o meu olhar de líder e a minha postura de líder, eu parei de. Não era só uma líder que se doava para uma equipe, eu recebi muito da minha equipe. Eu tenho um professor, que foi o professor da minha equipe, que eu costumo falar para ele. Ele foi o professor de uma coordenadora. Eu aprendi demais com aquele homem. Eu aprendi muito com ele. Você começa a não só dar, mas você começa a receber. Então vale a pena. As pessoas precisam aprender a escutar mesmo, né? É o que você falou, a criar o vínculo, a escutar, a dialogar.
né? Eu vejo pelos professores, até pelos meus colegas, enquanto eu adorava sair na hora do almoço com a minha amiga para bater papo de qualquer coisa. E Porque o você é ambiente... animada, né, Lu? Eu lembro, nós trabalhamos Opa! pouco tempo, mas eu lembro de características sua de ser dinâmica, de ser animada, de ser aquela pessoa que Sempre. quer fazer um novo, um projeto novo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é isso que motiva, que faz a roda girar. E quando a gente fala de saúde emocional, a minha preocupação quando se fala em saúde emocional é a pessoa terceirizar a saúde emocional dela. Eu preciso de estar num lugar para ter saúde emocional profissionalmente. Como que o professor vai ter saúde emocional para trabalhar? Ele precisa de estar numa empresa em que ele é reconhecido. Ele precisa de ter um bom salário. Ele precisa de ser toda hora aprovado e paparicado por todo o restante. Assim é fácil, né, gente? Agora eu quero ver onde que cada um está encontrando esse pedacinho de céu, porque eu também quero. Isso é muito legal. Que é o que você falou. A sua emoção é tua. Não tem como você curar a minha emoção. Todo o problema desta doença, desse distúrbio, é a pessoa entender em que não tem como outra pessoa te curar. Nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem a medicação, nem fugir do problema. Só você pode se curar. Quantas pessoas passam anos e anos e anos e anos e anos na terapia e não conseguem evoluir na sua formação humana? Quantas pessoas tomam remédios e remédios e ficam viciadas em tomar remédios, né? E não se curam do seu processo depressivo. Então, realmente querer viver e ter prazer em viver e assumir a rédea da sua vida. Eu falo nesse projeto, é tão longo que não dá nem pra gente falar tudo numa live só. Eu começo falando entre projeto de vida, escreva o seu projeto de vida. Quando a gente fala, vamos pensar num caminho para a saúde emocional. Projeto de vida, autocuidado, autoconhecimento, autorresponsabilidade, merecimento. São 5 eixos. Se você não descobrir e não destravar essas 5 coisas na sua vida, você não pode falar que você tem uma vida emocional saudável. Né? E aí você tem que querer passar por isso. Porque é difícil passar por isso. Porque enxergar o probleminha e o defeitinho do outro nossa, fácil. Parece que nós somos especialistas nisso. Agora, enxergar o teu, aí o negócio complica. Né? Eu custei para enxergar, mas eu enxerguei muitos. E sabe o que é mais engraçado? O como ou o quanto esse meu jeito, que você me conhece, que você acabou de falar, incomoda. Nossa, como incomoda. Não é só hoje, é sempre. Não só incomoda. Trava muitas batalhas, muitas guerras, porque as pessoas que querem o algo a mais, as pessoas que querem o brilho a mais, as pessoas que querem ir além, elas incomodam demais. Quem brilha, né, incomoda. Mas eu este ano entrei de uma forma diferente. Você acha que também não é um problema para mim? Mas sabe que mas sabe que eu penso também, a questão, ainda temos 5 minutos, então tá ótimo, dá para falar um pouquinho, a questão também da inspiração, né? O professor, ele é um espelho, ele é uma inspiração para os alunos. Por que eu digo isso? Quando eu estava no começo, no 3º semestre da faculdade, teve um professor meu, Ricardo Chacu, acho que a Elise está aí e ela pode até confirmar isso. Ele virou para a gente, na última aula, ele falou, quando vocês estiverem informados, toma muito cuidado, porque a caneta de um advogado ela é como um bisturi de um médico. Ela pode, numa canetada, pode salvar vidas, como pode tirar vidas. Eu nunca mais esqueci dessa fala. Nunca mais. E veja só, e ele falou com tanta tranquilidade, olhando nos olhos de cada um, que aquilo impactou não só a mim, quanto os outros colegas. Então, veja como que a personalidade do professor, ele acaba impactando no profissional. Eu estou falando isso de muito tempo que aconteceu, sabe? E eu carrego isso até hoje. Então, eu fico imaginando vocês que são professoras, né?
cada um na sua área de atuação, o quanto que está colocando aquele pinguinho acendendo, sabe? Tipo uma vela, vai acendendo cada um, e vocês vão ver esse fruto mais para frente, esse seu aluno se tornando um profissional. E eu acho que essa é a magia do negócio, sabe? É isso que vale a pena ser professor. Posso estar errado, mas é o que eu penso, assim. Isso é maravilhoso, é o que você falou. É um momento de se cuidar quando você fala isso. Porque se o professor souber o poder que ele tem nas mãos de transformar positivamente ou negativamente a vida de alguém para sempre, ele vai cuidar de quem ele é, porque ele não pode ser qualquer coisa, a sua existência não pode ser de qualquer maneira perante o outro indivíduo. Exatamente. Verdade, é isso. E três visões diferentes. Você como advogado, eu tô aqui num nível de coordenação agora, mas minha visão de professora continua, e uma líder, uma gestora. Né? O quanto ela interfere nos seus professores, o quanto ela vai interferir no professor, que vai interferir no aluno. Não tem um dia que eu não acordo dizendo gratidão pelo dia que eu estou ali. Eu posso acordar com a maior dor de cabeça do universo. Eu vou chegar no meu trabalho, bom dia, tudo bem? Não tem um dia que eu não chego assim. Porque é o que a Vivi falou. É a minha personalidade, e é o que você falou. Sim. É o meu espelho que vai refletir naquele meu professor. Uhum. É o que você falou, a gente é o espelho. Eu preciso estar bem? Preciso. 2018 foi o ano para mim. 2018 se colocaram a educação socioemocional que eu teria que dar. Eu falei, não tenho condições. Como assim você não tem condições? A professora, eu falei, não tenho. Eu acabei de perder meu pai tá, né, acamado. Não tenho condições. Como que eu vou falar de amor, de afeto, de escuta, de acolhimento, se o meu pai tá morto, ele acabou de falecer. Não tenho condições. E uma briga constante, até que, opa, é verdade, a gente precisa de um profissional da área para se falar. Me formei, fiz uma especialização em educação socioemocional depois disso, porque eu vi essa necessidade. Você deve conhecer, né, a Julima? Eu fiz essa especialização, ainda estou buscando. Fiz aí, adquiri um monte de jogos e trabalho. Hoje eu levo isso para dentro da escola, até como coordenadora. Eu fiz um projeto dentro lá da escola. Uma parte dele é trabalhar com as emoções das crianças. E aí eu levei um jogo. Vamos pensar em crianças de 5, 6 anos aí. Ai, uma lagartixa caiu na sua cabeça. O que você faz? Nossa, eu saio correndo. E se fosse dentro da sala de aula? E aí, várias questões absurdas assim mesmo, para ver a reflexão dessas crianças. E cada resposta fofinha. Ah, mas eu ia pegar ela e levar para minha casa. Mas você vê onde tem amor, onde tem empatia, onde tem uma raiva, uma angústia. E o reflexo não é só do professor. Quantas crianças... Como coordenadora, Lu, vou te interromper para não cair e eu não sair daqui sem te falar isso. Como coordenadora, trabalhe as emoções dos seus professores. Porque o coordenador pedagógico, ele nada mais é do que o professor dos professores. Você tem esse papel. A formação dos professores está na mão do coordenador pedagógico. Então, trabalhar as emoções dos seus professores é fundamental para que você tenha uma equipe. Eu fiz, provei, testei, tive o melhor resultado. É muito bom, é muito bom. Eu tinha alguns aí, não sei se já saíram, alguns professores aí da equipe estavam aí. Esse grupo de estudo que eu fiz, eu acho que foi muito bom. E quando eu entrei na escola, a primeira coisa que eu falei para a diretora eu vou ser a coordenadora que eu nunca tive. Eu vou escutar. Eu vou acolher. Porque era isso que eu fazia com as crianças e via que dava retorno. Então, se dava retorno com os pequenos que estão aprendendo, por que não dar retorno com aqueles que querem aprender mais? Ou que vão ensinar, né? Deu super retorno. Deu muito retorno. O brilho ofusca mais. Olha, eu tô numa função... Eu tô numa função ingrata que... no bate-papo de acadêmico, nós temos a Dani, né? A Dani talvez esteja na pós agora. Ela que faz a função ingrata de dizer que está encerrando a live. Tá? Eu não gosto disso que por mim ficava falando. Né? Mas hoje eu sou a Dani aqui, né? Que chato isso. Mas, claro, você, Vivi, vai dar o seu destaque final, a Lu também. Eu quero já aqui deixar a gratidão por você ter aceitado a participar dessa live conosco. Eu adorei, eu aprendi muita coisa. O meu rascunho aqui tá tudo anotado. Tá tudo anotado. Anotei tudo, tá aqui, né?
E eu quero agradecer, foi um prazer te conhecer, tá? Espero que a Lu te convide mais vezes, porque o quadro é dela, né? Que ela te convide mais vezes para você trazer mais questões para a gente refletir, para a gente debater, tá bom? Era isso que eu queria falar e brigadaço aí, foi maravilhoso esse bate-papo. Lu, agora é contigo aí, ó. Você viu ali, ó, a Lu brilha. Prof. minha, gente. Minha sementinha. Obrigada, Bru. Vivi, brigadão de coração por topar aí. Foi muito legal, assim. Vivi, você topa? Ó, é assim, Poxa, super topo. É o entusiasmo de sempre. Eu conheci a Vivi como TI, como professora lá de informática. E sensacional, era essa vibe o tempo todo. Essa coisa da Ariana que ela falou, ela sempre foi assim, agora tá super potencializado. Ela é maravilhosa. Sigam no Instagram para vocês verem o empoderamento dessa mulher, tá? Siga lá, Vivi. Tem lá no destaque, a gente não colocou, né? Vamos colocar depois. Tem a Vínculos também, que tá caminhando, tudo no seu tempo. A Luciana tá investindo. Muitos atendimentos, não tenho tempo para nada. Mas seguimos. Vivi, muito obrigada, viu? De verdade. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço o convite de poder participar, de poder fazer essa corrente do bem, porque eu falo que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo é uma corrente do bem, né? Que é falar de formação humana, que é falar para pessoas se tornarem cada vez melhor, a sua melhor versão. Isso é fundamental. Quando a gente fala em saúde emocional, eu sempre falo, termino com uma frase, que até está virando aí a minha marca, não espere dias melhores, transforme seu pior dia. Né? Ser feliz não é uma condição, é uma decisão. Então, decida-se independente das condições e vai buscar tudo que você precisa dentro da sua existência, da sua vida, do seu projeto, para se curar, para se autoconhecer e para ter aí coragem e liberdade para viver essa vida. A gente tem que querer existir, né? Não basta só existir. A gente tem que querer. E aí a gente fala isso não só para um profissional, mas para um ser humano. Né? Antes de sermos profissionais, somos seres humanos. Né? E quando a gente fala de saúde de emoção, a emoção é do humano, não é do profissional. Então, cuida de quem você é, né? Porque quem você é que vai te tornar um bom profissional. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Obrigada. Lembrando que a live ela vai ficar gravada no perfil. Eu vou subir para o YouTube, mando o link para vocês e aí vocês compartilhem o que vocês quiserem. Sobe aí na página de vocês, tá bom? Sucesso. É isso. Sucesso demais. Um beijo. Encerrando o final, pedagogiando. Ó, sucesso, hein? Não é só pedagógica. Vida também. Não. Iniciamos com chave de ouro. Vidas pedagógicas. Beijos. Né? Beijos. Obrigada.